O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento, que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha de trigo, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem falar e usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Abri a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, com grande alegria estamos aqui para celebrarmos Santo Inácio de Loyola, um grande santo, que a graça de Deus esteve sobre ele, fez grandes prodígios. Quero comentar um trecho somente da primeira leitura, em que Moisés ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei. E ao descer, ele percebe que o povo ali embaixo pega materiais e joias e transforma aqueles materiais em um bezerro de ouro e começa a adorar, não ao Deus único, mas inventa um Deus. Amados, nós sabemos que Deus é único, verdadeiro, que Ele é Deus. Só tomemos cuidado para não criar um Deus falso. Primeiro, uma imagem de Deus diferente daquilo que Ele é. Segundo ponto, tirar a sua realeza, tirar a sua divindade para inventar deuses, dos quais não nos liberta, mas nos escraviza. A ação de Moisés foi dizer: não, que te faz esse povo para atraíres sobre ele um grande pecado. Não se indignem ao meu Senhor. O pecado maior que nós cometemos é o pecado da idolatria, que gera a ira de Deus. Porque Ele já se revelou Deus único. E o maior pecado é da idolatria. Colocar objetos, pessoas no lugar de Deus. E nós fazemos isso com facilidade quando não lhe colocamos a importância e o seu devido lugar. Aquilo é mais importante. Eu amo a Deus, mas tem coisas lícitas que coloco no lugar de Deus e se torna importante. Isso atrai a ira de Deus, faz o mal para nós
e a ira de Deus. Principalmente no mundo em que se dá valor, principalmente às coisas materiais e palpáveis. Se esquece de olhar para o alto. Amados, hoje é dia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, ele é um espanhol, ele é um santo que ele nasce ali depois de 1500, na Espanha, está estourando na igreja católica. A igreja, ela dorme católica e ela começa a nascer depois protestante. Por isso, Santo Inácio nasce nesse contexto. Ele é um espanhol, ele tem bravura, ele é de um temperamento do qual a glória, a vanglória, o orgulho se fala bem alto. Mas ele não tinha outros pecados. Ele até que no meio bem cristão, ele tinha ainda um objetivo. O objetivo dele é ser militar. Queria batalhar nas guerras. Então ele tinha um objetivo. E também gostaria muito de casar-se, ter muitos filhos. Como ele era de uma família nobre, então eu queria casar com uma princesa. Então ele tinha um objetivo para isso. Ele estudava, ele trabalhava muito sua inteligência, sua capacidade, a sua força para trabalhar na guerra. É isso que ele fazia. Mas quando o nosso Senhor quer para ele está numa batalha e essa batalha requer dele uma força maior, uma insistência maior para com força física e intelectual. E nessa batalha em Plana, um festil de tiro pega em sua perna. Aí ele vai fazer uma cirurgia muito grave. E lá naquela cirurgia, foi bem a cirurgia, mas fez ele parar. Porque no lugar que ele estava, ele queria ler, eu estava impedido de andar por muito tempo, ele queria ler coisas sobre guerra e estratégia de guerra, mas não tinha esse material. Então ele foi ler livros, a vida dos santos e também a vida de Jesus. A Sagrada Escritura, uma espécie de um livrinho pequenininho que se tinha, como se fosse a imitação de Cristo. Ele começou a ler. E após ler, aquilo encantou a sua alma. E foi crescendo em seu coração saborear a Sagrada Escritura. E foi crescendo. Crescendo nisso, ele decidiu em sua alma: não quero mais ir para a guerra. Esses sonhos de família não quero mais. Eu quero me entregar completamente a Deus. Lembrando que sua família era católica e bem cristã. Não era um homem com vícios maiores. Não. Ele era um homem bem centrado. A partir dessa decisão, ele foi para um altar da igreja de Nossa Senhora de Montserrat, colocou sua espada e colocou também todo o aparato militar em cima da mesa e disse: não quero mais, eu entrego a ti, ó Virgem Maria. Depois ele saiu e foi ser um eremita. E sendo eremita, olha como que ele gosta da radicalidade. Radical
como militar e depois a radicalidade com Jesus. É para perder agora para depois ganhar. Porque se você entrega tudo para Cristo, você não perde nada, só ganha. Ele faz isso. Vive como eremita e lá como eremita ele vai escrever o livro que a gente conhece muito. Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. É um livro muito bom em que ele vai meditar algumas coisas para aqueles que gostam de fazer retiro, para se retirar e aprofundar como ele fez. Do silêncio, o momento por Nossa Senhora, o momento com adoração eucarística, meditação da palavra de Deus. Com isso, ele foi para a França. Lá na França, ele não tinha os estudos teológicos, não tinha o estudo mesmo, a dedicação teológica. Ele foi para estudar e lá, na França, ele tem a inspiração de montar a Companhia de Jesus, com o lema: tudo para a maior glória de Deus. E essa companhia, a pedido do Papa, se especializa em evangelizar a América Latina e também outros lugares. Com isso, um século depois, está na sua companhia e vai vir ao Brasil. Nós devemos aos jesuítas, que Santo Inácio fundou, a evangelização. Um santo brasileiro não, um português que veio evangelizar, catequizar os índios, que é bem conhecido de nós, nós devemos a evangelização a ele, que depois de Santo Inácio de Loyola, evangelizou o Brasil, catequizou os índios. Nós devemos muita civilização aqui no Brasil a ele, porque com o intuito de evangelizar, o intuito de falar a palavra de Deus, nós temos e bebemos desta fonte. Por quê? Inácio de Loyola, lá no início, deu o seu sim e renunciou. As coisas de Deus começam sempre com o início do querer. E no início, responder a Deus. O Inácio, ele tinha até uma família nobre, tinha um castelo. Castelo da família Loyola. E aqui, ele deixa tudo para viver a pobreza em Deus e ganhar almas. Às vezes a gente vê hoje alguns teólogos que querem formar uma igreja diferente disso. Uma igreja em que joga no lixo toda a evangelização que os jesuítas fizeram no país, fundou a cidade de São Paulo, as creches, orfanatos, as santas casas. Querem jogar tudo no lixo e formar um outro tipo de religião em que se não tem desafio, não se tem luta e não se tem santidade. Uma religião simplesmente para agradar. E não é para a maior glória de Deus, não é para a maior glória de Deus Pai, do Filho e do Espírito, para a maior glória do ser humano. Por isso, celebrarmos hoje é celebrar uma vocação que não tem medo. Uma vocação que é pautada na confiança e na espera em Deus. Essa espera em Deus remete a alguns dos quais discípulos grandiosos, como São Francisco Xavier,
do qual ele sai e deixa tudo para evangelizar as Índias e morre lá. Não se canse de falar a verdade e não se canse de dizer tudo para a maior glória de Deus. Tudo. Sua vida vale, sua vocação vale e o seu chamado. Quero que vocês depois pesquisem um pouquinho sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio. É bom para a gente parar durante o dia e verificar a profundidade desse santo que nós devemos muito. Sua vocação, sua bravura, não agora em guerras, mas guerras espirituais contra Satanás. E agora, traz almas para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.